Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente e deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Vou deixar na descrição do vídeo as minhas redes sociais, caso você queira me seguir por lá. E hoje eu vou trazer as minhas impressões da leitura desse livro maravilhoso, Litoral Noir, que eu ganhei em parceria com a editora Madrepella. É do escritor Ricardo Benhardi, eu acho que se pronuncia mais ou menos assim o sobrenome dele, e é um livro maravilhoso. É engraçado porque eu vi algumas resenhas nas plataformas de e-book, Instagram, e cada pessoa trazia sua impressão sobre a obra. E me surpreendeu muito a colocação de algumas pessoas no sentido de colocar a leitura como uma leitura muito célere. Porque a bem da verdade é que, apesar de ser um livro curtinho, eu particularmente não achei a leitura célere dessa obra. Eu achei que ela teve todo um ritmo cadenciado e por vezes lento. E no final da leitura eu entendi por quê. Porque o Ricardo, ele, quando quis abordar essa obra, ele quis trazer todo o involuntório de emoções que cercavam o personagem. Para quem não conhece a história, conta a história de Pedro. Ele vive num comércio na Colômbia, isolado, num alto exílio, né? No exílio que ele se impôs por causa de algumas coisas que ele vivenciou no passado. E lá ele se refugia e tenta ter uma vida comum e tranquila, mas num dado momento o Pedro, ele vê aquela calmaria toda se romper, porque onde ele está, ele se depara com uma pessoa que vai ao seu encontro e que tem muita curiosidade em relação a ele. E aí é quando a história ela vai se revelando para nós leitores. E por isso eu entendi no final porque esse livro ele tem essa cadência mais lenta. É porque ele passa por vezes pelo passado do Pedro, pelo presente. É um livro de muitas memórias, dentro da perspectiva das vivências do Pedro. E é perceptível o sofrimento que por vezes ele sente através daquelas lembranças. O período que ele estudou no exterior, a relação com a namorada, as suas vivências, os elos que o cercam no presente. E é um livro maravilhoso. Eu vou ler um trechinho bem aqui, que ele se passa mais ou menos na metade do livro, porque eu acho que ilustra bem esse sentimento do Pedro em relação ao seu atual momento. E diz assim: durante os quase 4 anos em que exerci o cargo de prefeito, não ultrapassei os limites do balneário. Nem única vez eu me sentia como os oficiais italianos lotados por toda a vida no Forte Bastiani, do romance O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, com o ódio desalentado de estar ali, mas ao mesmo tempo incapaz de partir. O que me prendia era uma sensação inarredável de que era necessário aguardar um acontecimento. Para os oficiais a guerra, para mim, algo que eu não lograra definir, um acontecimento que fatalmente viria, ainda que com impossível demora.
E aí é quando a história vai tendo um ritmo mais acelerado. Acontece um acontecimento naquele lugar, e eu não vou dizer qual é, porque eu acho que é realmente a virada da história, aquele momento bem especial. E, e é engraçado porque a narrativa ela vai nos sendo apresentada não só pela perspectiva e pela vivência do Pedro, mas por outros personagens que ele vai destrinchando na história. Vai falando sobre aquelas pessoas, vai narrando esses acontecimentos, e aí a gente vai entendendo um pouco da história. E prossegue assim. E o pior era que o meu comportamento à frente do cargo, preciso admitir, não me ajudava. Eu, que já mal governava antes da tragédia, passara a governar ainda menos depois dela, onde havia apenas antes um tácito acordo de cavaleiros entre o Felipe e mim, havia agora apenas o vexame, o opróprio da minha covardia. O balneário precisava de um líder, de um agregador, de um herói, e tinha apenas a mim, amarrado numa apatia e num recolhimento que seria o último a poder explicar, porque essa apatia e esse reconhecimento era a própria essência da minha identidade, era o meu modo de ser no mundo. E aí, depois desse acontecimento, é quando realmente ele decide mudar algumas coisas, ele decide ter coragem diante daquela expectativa de estar ali ou não estar. E eu acho muito interessante isso, né? A gente se depara com esses personagens também que dão uma mola muito propulsora em relação à narrativa do Pedro, o Gaspar, a Tatiana, o Fardone, e confere à obra um ar mais dramático. E é engraçado, porque quando eu recebi esse livro da Madre, eu achei que ele ia falar sobre regime militar, o Brasil ditadura de 64. Eu pensei que ele ia abordar tortura, mas não é. É um livro, eu gosto muito dessa expressão que se diz uma América Latina para latinos. E eu percebo nessa obra esse tipo de leitura. Eu acho que é um livro que tem apesar de uma narrativa simples, ele tem uma complexidade para as histórias acontecerem, os sentimentos que o Pedro e a narrativa em si, ela nos trazem uma leitura mais lenta, mas de todo um envoltório emocional do personagem, e eu acho isso muito interessante. Me lembrou um pouco a percepção da leitura de livros mais densos, como, por exemplo, livros que eu já li do Clube Tag Curadoria, né, que é aquela história que tem uma complexidade. E é engraçado porque, apesar do livro ser curto, eu não achei uma leitura rápida, célere, e não achei uma leitura assim tão fácil. Eu não acho que um livro, para ser bom, ele tem que ser uma leitura difícil. Também não acho o livro de leitura mais difícil que eu fiz na vida, mas eu acho que exigiu um pouco mais de mim e acho isso maravilhoso. Eu acho que uma leitura, ela não precisa ser difícil para ser boa, mas ela pode ser desafiante. E eu percebo isso na leitura desse livro, Litoral Noir. Talvez seja um dos... É porque a gente está bem no início do primeiro semestre do ano, então ainda tem muita coisa para ler, né? Mas talvez seja uma das minhas melhores leituras do ano, porque foi uma leitura mais desafiadora e eu gosto muito disso. A leitura ela tem também esse quê motivacional, no sentido da história não ser nos dado tão facilmente. E aí depois desse acontecimento, realmente é quando o Pedro ele nos mostra realmente a história por um completo. Acho que o Ricardo ele traz sutilmente essa leitura do Brasil, da América Latina, de alguns fatos, de alguns acontecimentos, da vivência que nós latinos vivenciamos, de crises,
de educação, de imposição de cultura, de influência de cultura sobre nós. E acho isso maravilhoso, sabe? É um livro que para mim causou bastante reflexão. Não acho que seja uma história simplesmente de um homem que se refugia em um local e aí vai trazer a sua narrativa por o porquê dele se refugiar e o que levou aquele local e porque ele agora não quer mais estar ali e quer voltar para sua terra. Não acho que seja assim tão simples. Eu fui atrás do perfil do escritor e aí perguntei, né, se ele tinha algum vídeo, alguma entrevista, porque eu gosto muito disso. Quando o autor ele fala sobre a sua própria obra, faz a sua leitura e nos fala um pouco sobre esse processo criativo, mas ainda não tem nada assim agendado. Vou ficar de olho no perfil da Madre para ver se tem essa entrevista, porque eu acho isso maravilhoso. Eu gosto muito disso, sabe? E gosto também da leitura assim às cegas, quando você não tem nenhum referencial da obra e aí vai ter tudo primeira impressão. E eu estou ansiosa, né? Vou falar também com o Rafa para ver quando é que vai ter esse momento, porque eu acho muito interessante. Depois que a gente lê, a gente se deparar com outras leituras ou algumas pinceladas que o próprio autor traz sobre a sua escrita. Eu vou ler só mais um trechinho para finalizar, para vocês se deliciarem mais com essa história. E diz assim: a tragédia de Santo Trio me fez dar meia volta e mudou a perspectiva com que prossigo em minha miserável e inútil jornada ao longo do tempo. Desde a tragédia, só contemplo o que passou, e tudo o que passou parece um prólogo fadado a desembocar nas chamas, uma tentativa debaldada de escapar delas. E aí ele continua. E segue mais um pouco e diz assim: por outro, eu sinto como se ao me demandar ou se sugerir essa expedição ao passado, ele me obrigasse a fazer o contrário, a dar outra meia volta, agora de autoproteção, e voltasse a marchar virado para a frente, com os desejos do futuro. Mas isso é algo que não posso querer, algo que não me é legítimo querer. Nesse cabo de guerra, a sensação que tenho é a de que vou acabar olhando para a lateral, o que talvez seja impossível, e implique, no fim das contas, a queda definitiva das flechas do tempo. Maravilhoso. Eu acho que Ricardo ele tem uma escrita muito peculiar, e aí eu acho que também tem a ver com as suas vivências, né? Eu acho que o escritor ele escreve de uma maneira ou de outra, de acordo com a sua bagagem cultural. Me parece um escritor bem culto, né? Bem inteligente, e assim, eu agradeço a Madre por essa oportunidade. Sabe, quando a gente fez a conversa com o Rafa sobre o que queria trazer, o que a Madre poderia nos trazer, eu sugeri esse livro, mas não tinha grande informação, foi mais por uma questão da sinopse, que eu achei que se encaixava comigo. E o próprio Rafa sugeriu, dentro do teu gosto, eu acho que é interessante tu ler isso aí, e achei uma experiência maravilhosa. E é isso, tá bom? Eu vou deixar também na descrição do vídeo as informações sobre a Madrepérola, o site oficial, o perfil no Insta, inclusive o meu link, o meu cupom de desconto para quem quiser adquirir esse livro. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi uma leitura maravilhosa e acho desafiador que possamos ler mais autores brasileiros, mas com leituras como essa, Litoral Noé, que parece uma história tão simples, mas não é, que traz muita reflexão, que o texto não é dado tão facilmente e por isso se torna tão maravilhosa, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!